aí, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje eu resolvi ser positivo. Olha que coisa rara e que coisa tocante. Separei 5 tópicos que têm permeado o debate sobre o Santos Futebol Clube e tentarei ver o lado positivo em todos eles. Num resumo porco, vamos pensar assim: contratamos o Uribe. Vamos tentar ver o lado positivo dessa contratação. Claro que é um exemplo que jamais vai existir, porque não houve lado positivo algum. Mas 5 tópicos aqui que a gente debate no dia a dia de assuntos sobre o Santos, no cotidiano do Santista. Eu vou tentar ver o lado positivo, por mais que a realidade às vezes venha nos atropelando quando tentamos ser positivos. Mas vou insistir nessa questão, porque aí a gente atualiza algumas questões, alguns pensamentos e tenta pensar no lado bom dessas situações. Então vamos lá. Primeiro assunto, hoje na live do trio debatemos de manhã de forma mais profunda, inclusive a primeira meia hora, 35 minutos da live é sobre isso. E é sobre os naming rights do novo estádio, aliás, do novo estádio não, os naming rights da Vila Belmiro como ela é hoje, né? O Santos está aí para anunciar a venda de naming rights, leia-se o direito de uma empresa batizar um palco, um local, no caso da Vila Belmiro, Estádio Urbano Caldeira, e ser chamado, principalmente na imprensa, pelo nome, né? É só a gente pensar no Corinthians, que a Neoquímica tem os naming rights, é a Neoquímica Arena, ou pensar no Atlético Paranaense, que hoje é a Liga Arena. Enfim, Liga é uma marca, né? Para quem não sabe, tem 2Gs e tal. Ou o próprio estádio do Palmeiras, que é o Allianz Parque. Então o Santos está prestes a anunciar a venda do nome da Vila Belmiro para uma marca. A gente não sabe qual é a empresa, a gente não sabe como ficaria o nome. Durante a live, inclusive, o chat foi a loucura, criando nomes muito divertidos. Recomendo para quem não assistiu a live. Todo dia, às 10 da manhã, estamos aqui. Pois bem, e aí, aparentemente, o Santos vai vender esses naming rights, o direito de uma empresa ter o seu nome na Vila Belmiro. Isso, a primeira interpretação que a gente tira é que o novo estádio está ficando para trás. Por quê? Porque alguma empresa pagaria para ter 10 anos de nome na Vila Belmiro, se a Vila Belmiro seria derrubada e viria um novo estádio e a venda desses naming rights não teria nenhuma influência no novo estádio. Então, cria essa dúvida, nos traumatiza até sobre isso. De novo, eu não preciso me alongar, eu, Gabi e Edu nos alongamos bastante na live. A primeira parte da live é só dar uma olhada lá. Então eu vou tentar pensar positivo, não vou tentar levar para esse lado de meu Deus, não vai ter estádio porque estão vendendo um name right desse. Vou tentar pensar no lado positivo de que é uma oportunidade que o Santos conseguiu criar de ganhar um dinheiro enquanto renegocia o contrato ou com a W Torre ou dá um jeito de cancelar o contrato com a W Torre e pensa numa outra maneira de construir estádio. Ou até, quem sabe, um estádio de uma outra localização, mesmo dentro de Santos. Já se negociou, já se pensou onde é o CT Meninos da Vila, mais perto da Zona Noroeste, que era a entrada da cidade, para quem não conhece, ou que seja um estádio em São Paulo, no ABC, não sei, em outra localidade. Mas que se discuta, né, que se aproveite para o Santos faturar com o naming rights da Vila Belmiro, enquanto negocia e tenta um contrato melhor, uma situação melhor para um novo estádio. Se for isso, tudo bem, pensamento positivo. Antes dos próximos pensamentos positivos, eu separei 5 assuntos, só falei de um. Lembro que você pode usar, claro, o cupom Eu Vim de Santos na GoCase, como o Arthur Machado, que já está aqui com seu irmão e com seu pai, que recebeu um copo térmico de Dia dos Pais. Olha só, presentão que ele comprou na GoCase com o cupom Eu Vim de Santos. Tem copo térmico, tem garrafas, tem as capinhas que você pode colocar o nome do seu pai. Bom, se o nome dele for Felipe, pode colocar que nem o meu, mas pode ser outros nomes, enfim, tem várias versões. Opa, dá de coisa abaixo. Arrumei aqui, bonitinho, enfim, várias situações, várias capinhas bonitinhas, quando elas não caem na minha mão, para vocês. Tem a dos bagrinhos, tem a que você se coloca, eu, por exemplo, de bonezinho aqui, tem várias opções para o seu pai, os copos térmicos, garrafas também, enfim, entra no link na descrição ou usa o seu celular aqui no QR Code que está na tela, e aí você escolhe o produto e na hora de fechar a compra, coloca Eu Vim de Santos, que você tem desconto, e frete grátis na GoCase. Muito bem, vamos para o segundo tópico, que é a demora, né, no mercado. Se esse vídeo foi ao ar no horário planejado, que é 5 horas da tarde desta gloriosa terça, quer dizer que até 5 horas da tarde desta gloriosa terça o Santos não anunciou ninguém, porque senão eu troco o vídeo, né? E aí você pode alegar, com razão, que faz mais de um mês que o mercado, nessa janela, né, abriu, porque foi no dia 10 de julho, se tudo dá certo, tá dando certo, tô publicando esse vídeo no dia 13, eu acho. Peraí, vou mexer até no meu celular. Dia hoje? Oh, chegou um e-mail pra mim.
Que maravilha. Olha só, hoje é dia 13 mesmo, pronto. Então, 1 mês e 3 dias com um jogador anunciado que basicamente fez um treino pelo Santos. O Bilhards começou a treinar com o elenco na última segunda-feira. Agora já são 2, se tudo deu certo, ele treinou nessa terça. E aí, é difícil achar um ponto positivo nessa demora, mas eu vou tentar. Tomara que seja porque o Santos está indo realmente de forma pontual no mercado, contratando de forma que não prejudique o ano que vem, que não prejudique o futuro ainda a longo prazo, ou seja, contratos mais longos do que só ano que vem, e que está buscando entender, né? Aliás, contratar peças que o Santos possa entender durante sua presença aqui se devem continuar ou não. Por exemplo, o Wendel, que está para fechar com empréstimo de 1 ano. Beleza. Até falo no vídeo que eu já gravei sobre a contratação dele, caso o Santos anuncie, eu solto. Você tem uns jogos da Série B aí, só faltam 18 rodadas, vai faltar menos quando ele chegar, ou quando puder atuar, enfim. E aí tem mais o Paulista ali, começo de temporada, que talvez a primeira fase, segunda na Copa do Brasil, para testar se vale a pena tê-lo na Série A. Talvez o Indê chegue numa mesma situação. Talvez se o goleiro Renan chegar mesmo, ou um outro goleiro para o banco, seja só um contrato de 6 meses para ser reserva agora na Série B do Brasão. Enfim, tem situações muito específicas que o Santos não se prejudica no futuro. Tomara que essa lentidão signifique, ó, a gente chegou em vários jogadores, mas eles querem contratos de 3, 2 anos e meio, sei lá. Não vale a pena pra gente. Ano que vem é uma outra história. Então, tomara que seja uma consciência do Santos nesse mercado de que não precisa mudar tudo agora, que dá para subir com esse elenco e que o planejamento para 2025 já começou e a gente já está pensando lá. É exigir um pouquinho demais das pessoas que trabalham no Santos, de qualquer gestão? Com certeza. Mas esse vídeo é pra gente pensar positivo. Vamos tentar. Deixa eu tomar um gole do meu café. Pus uma mensagem pra vocês. I love you, jovens. Um cafezinho. Hoje tá frio e a barba tá grande, então tomou um café, molha a barba. Terceiro tópico é a Série B, né? A Série B tem sido muito difícil pra mim. Eu falo isso abertamente. É um porre. Basicamente, eu tô extremamente entediado, é muito chato, o nível de futebol é muito baixo, eu não vou ligar a TV para ver um Guarani e Ituano, com todo respeito ao Guarani e Ituano, que inclusive, pelo menos o Guarani nos enfrenta daqui a alguns dias, é muito chato. O Santos não tá jogando lá muita bola, vamos ser honestos, e é líder do mesmo jeito. Então assim, é um futebolzinho bem safado, né? Mas, vamos lá, vamos tentar pensar positivo, como muita gente, o Santos ainda é líder, o Santos mesmo tropeçando, por exemplo, empatou com o Sport em casa, é um tropeço. Segue numa sequência invicta, não perde há muito tempo, tem uma certa distância para o primeiro time fora do G4, mesmo que a gente pense que esse é o Sport e que ele se ganhar os 2 jogos, ele até ultrapassa o Sport, tem 2 jogos a menos. Ainda tem uma vantagem para quem cai para quarto, que se eu não me engano agora é o América, mas enfim, que seja. Mesmo com uma sequência de derrotas que a gente teve há algum tempo, não virou desespero no sentido de pontuação. Então assim, tomara que o Santos suba com tranquilidade, que essa campanha possa não ser a mais brilhante da história dos grandes na Série B, mas que suba com mais tranquilidade que muitos outros, e que, aí juntando com o tópico anterior, essa passagem realmente tenha ensinado a quem comanda o Santos, não só agora, mas quem comandará no futuro, que isso não pode ser repetido, que o caminho construído pela gestão anterior foi a coisa mais horrenda que a gente já viu, e que esse ano sim de reconstrução está sendo usado para reconstrução, por mais que eu tenha sérias dificuldades em enxergá-la muitas vezes, mas que pelo menos nos bastidores, no ensinamento, na cabeça, no que eles estão colocando na mente, esteja funcionando. Então vou tentar pensar positivo, apesar de não mentir, eu tô de saco cheio da Série B. O torneio chato, ainda tem 6 meses dessa jossa. Tem menos, na verdade, mas enfim, o ano que vem ainda falta tempo. Fábio Carillo, já diria o outro. Não me conformo com toda a crise que pintou. Tenho informações, sim, de que se o Corinthians falasse, se você falar assim, eu pago, hein? Ele iria. O Corinthians meio que não quis gastar aquele dinheiro, então ele ficou. Não era a primeira vontade dele ficar. Isso me chateia bastante. O diz que me dizem coletivas também. Mas vou tentar pensar positivo. E aí eu posso pensar de 2 formas. A primeira é de que o Carille percebeu que é injusto fazer essa graça com a torcida do Santos e agora ele passou a levar o trabalho mais a sério e que precisa treinar de verdade para ganhar a Série B. Porque o trabalho dele, vamos ser bem honestos, hein?
é bem meia boca. O time joga um futebolzinho bem blé, pra não falar outra coisa. Tipo, meh. Tomara que ele tenha acordado. O outro lado que eu posso pensar positivo é que a diretoria tenha percebido de vez, e eu vou ser bem honesto, eu torço mais para isso, que pro ano que vem não dá, valeu Carille, sobe aí, cancela esse negócio de renovação automática, só vai embora, vai ser feliz em qualquer outro lugar, e a gente vai pensar em outro técnico que já estejam pensando. Eu prefiro pensar nisso, eu tô pensando positivo, para mim isso é positividade, um dos dois lados, mas esse é o meu. Eu acho que não dá pro Carille ano que vem, eu acho que o Santos tinha que estar pensando em outro técnico desde já, e tá tudo bem. Vamos lá. E por fim os jogadores. E por que os jogadores? Os jogadores, para mim, tem a seguinte questão. Quem fica, quem sai. Quem fica, de fato, rende numa Série A? Vamos tentar pensar positivo também nisso, do Santos ter o acesso de fato. Então, por exemplo, o Guilherme é um grande símbolo disso. Eu acho que a discussão sobre o Guilherme é muito importante, talvez seja a mais importante entre todos. O que eu quero dizer? O Guilherme tem sido o melhor jogador do Santos na Série B. Assim como, por exemplo, eu considerei o Schmidt no Paulista, para mim o Guilherme é na Série B. Eu acho que ninguém vai discutir isso. Pode discutir. Mas acho que, no geral, por exemplo, o Gil já chega numa briga, mas na B em específico, acho que é o Guilherme. Enfim. Mas ele serve para a Série A? Isso não é uma crítica ao Guilherme. Eu acho que o Guilherme é um bom jogador. Pro nível da Série B, com certeza. Mas pro ano que vem, quando a gente vai enfrentar times mais fortes toda semana, com mais frequência, tudo der certo, Copa do Brasil tem mais jogos também, vamos tentar avançar. O Guilherme resolve os nossos problemas como ele resolve na Série B? Isso eu tenho sérias dificuldades em enxergar. O que não quer dizer que ele não tem, ele pode ter evoluído. Mas, por exemplo, ele já teve chances na Série A, com Grêmio, com Fortaleza, Botafogo e nunca foi destaque. Na Série B com o Sport, em 2019, ele foi até artilheiro. Então, eu acho que o Guilherme é um ótimo jogador para B, mas na A não é aquilo. A gente vai ter essa capacidade de enxergar? Não sei. Renovações de Juliano, o Gil um pouco mais difícil que ele quer aposentar, mas enfim. Bigode, quem mais tem um ano aí? Otero. Enfim, esses caras têm um contrato mais curto. Quem que vale a pena a gente ir atrás de uma renovação? Tem alguém que vale? Aí, de novo, duas questões aí para pensar positivo. Que a diretoria esteja fazendo os cálculos, as análises sem gratidão. Primeiro que eu quero que o Guilherme fique, tá? Eu só usei o Guilherme como exemplo mesmo, mas eu acho que tem que ficar para ser um bom reserva para o ano que vem. E o Guilherme tem contrato, tá tudo bem com o Guilherme. Mas eu espero que a diretoria esteja analisando os casos mais urgentes sem gratidão. Não tem que ser grato a quem subiu. São profissionais que assinaram um contrato sabendo que o Santos estava na Série B. Quem ficou sabia que o Santos tinha caído. Então, assim, não tem que ter gratidão, tem que analisar puramente a bola. 2, que a nossa análise, eu digo aí mais de analistas, não tanto torcedor, sobre Guilherme e sobre outros caras, uma análise mais temerária sobre a Série A esteja errada. Não tem que pensar positivo. Que, na verdade, o Guilherme chegou ao seu ápice agora e vai continuar no que vem, até continuar uma evolução, quem sabe, esquece o ápice, continuar uma evolução, chegou a hora dele brilhar numa Série A. Vamos tentar pensar positivo, eu acho que tem algumas peças aí que precisam ir embora, sim, por exemplo, o William Bigode não serve para uma Série A, já deu para ele, mas tem peças que a gente pode pensar positivo e crer numa evolução. Então, vamos tentar pensar assim, quem sabe, né? 5 coisas positivas, hein? Gostou? Espero que sim. Não gostou? Poxa, fico triste. Mas eu quero terminar com o clima lá em cima, positividade.